Olá, eu sou o Padre José Ribamar do Nascimento, diretor espiritual da missão Deus é Mais. E aqui estamos mais uma vez para o encontro dos amigos e das amigas com a Palavra de Deus nesse segundo domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 20, versículo de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes não serão perdoados." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo da Páscoa, e encontramos hoje Tomé, esse homem incrédulo, que tem que ver para crer, mesmo com o testemunho dos seus amigos de caminhada que conviveram com Jesus. Essa leitura é cheia de muitos ensinamentos para nós. E o primeiro é esse: a comunidade de fé, e Tomé, que faz parte dessa comunidade de fé, mas ainda incrédulo. E, de fato, os apóstolos, os seguidores de Jesus, só foram ter essa certeza que o homem que morreu na cruz e que ressuscitou verdadeiramente e que eles testemunharam o túmulo vazio, essa fé só foi se concretizar logo após Pentecostes, quando receberam o Espírito Santo de Deus e que passaram a acreditar em tudo o que as Escrituras falavam sobre Jesus e que Jesus mesmo havia falado sobre ele. Muitas dúvidas ficaram nos apóstolos, muitas. Inclusive os discípulos de Emaús, nós lemos essa leitura nesses dias, Jesus que aparece para eles e os vê tristes, e Jesus pergunta por que eles estão tristes. Ele diz: "Tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu." Jesus: "O que aconteceu?" Ora, Jesus de Nazaré, nós esperávamos que ele viesse libertar Israel, e de fato Israel era dominado pelo Império Romano,
e havia alguns movimentos de insurreição. Pedro pertencia a um desses grupos nacionalistas que queria a toda força, a todo custo, até com derramamento de sangue, reconquistar a independência de Israel. Prova é que ele cortou a orelha do soldado Malco. Então, havia não só nos apóstolos, mas também muitas pessoas, várias expectativas sobre Jesus. E foi nesse tempo da morte e ressurreição de Jesus, até a sua volta para o céu, que eles de fato passaram a acreditar, até porque nesse intervalo dos 50 dias, Jesus apareceu várias vezes para que eles acreditassem. De fato, João, na primeira carta escrita por ele, fora do Evangelho, nós sabemos que ele tem outros escritos, ele diz: aquele que nós vimos, que nós ouvimos, que nós apalpamos, com quem nós estivemos, nós testemunhamos, que é o Verbo de Deus que se fez carne. Então, foi um amadurecimento para todos nós. E há 2018 anos, nós estamos aqui para continuar essa missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, é necessário fazer essa experiência cotidiana, essa experiência continuada de Jesus que morreu, que ressuscitou, e nós somos enviados, homens de fé, mulheres de fé, nesse ano do laicato, a anunciar a vida que é Jesus. E o Evangelho termina de fato. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A campanha da fraternidade não terminou com a Semana Santa, continua. E não só pela campanha da fraternidade nós defendemos a vida, mas todo o Evangelho é para essa defesa da vida. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e quer que nós tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Esse domingo também é o domingo da misericórdia. E ser misericordioso é ter o coração voltado para aqueles que sofrem. E sofredores temos muitos na nossa sociedade, especialmente as mulheres nesses últimos dias sofrendo e sendo vítimas do feminicídio que se alastra cada vez mais em nosso país, no mundo, e a nossa cidade abalada nesses últimos dias por esse desrespeito ao nosso outro eu, que é o feminino. Homem e mulher, Deus nos criou. Homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Quem vive do ressuscitado, vive para vencer a morte. Lutemos contra todos os tipos de morte, porque Jesus veio para que todos nós tenhamos a vida. Que tenhamos fé e jamais sejamos incrédulos e misericordiosos diante de tantas misérias que nós criamos para nós mesmos e somos vítimas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.